Boa noite, irmãos. Pela graça e a misericórdia do nosso Deus, estamos aqui mais uma vez para cultuar esse Deus maravilhoso que nós servimos, né? E já estamos terminando, então, hoje é a nossa última noite. E desde já quero agradecer o convite mais uma vez, foi um prazer conhecer os irmãos. Alguns vão ter que me perdoar se por algum motivo encontrá-los aí fora e não reconhecer, mas porque essa máscara atrapalha muito a gente, né? Então, às vezes fica difícil quando nós nos encontramos lá fora e tem esse impedimento. Ok, eu quero convidar os irmãos a estarem abrindo a sua Bíblia, lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, e vamos ler o versículo 31 até o 36. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 a 36, diz assim a palavra do nosso Deus esta noite. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Oremos. Nosso Deus e querido Pai, mais uma vez queremos aqui te agradecer pela tua presença no nosso meio e queremos te agradecer por esse privilégio de estarmos aqui à noite te cultuando, ó Deus, em comunidade. Obrigado por tudo que já aconteceu aqui, obrigado pelos cânticos, obrigado por a oportunidade que o Senhor nos concede, então de soltar a nossa voz e entoarmos louvores ao Senhor que é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra e te rogamos o auxílio do Espírito Santo para podermos discernirmos e praticar nossas vidas, Pai, fazendo sempre com que ela prevaleça sobre a nossa vida, nos dando então o exemplo que nós precisamos aprender através dela. Nós sabemos que o Senhor tem nos fortalecido segundo a tua palavra e que a cada dia venhamos nos apegar mais, principalmente nessa geração tão difícil que nós estamos vivendo, ó Deus, e esses tempos também. O Senhor tem sido gracioso para conosco. Queremos te agradecer por todos que aqui se apresentaram e te agradecemos pelos irmãos que se encontram por algum motivo nos seus lares, mas que eles não deixem de cultuar e apresentem-se diante do Senhor com todo louvor e com toda honra a Ti, porque o Senhor só é digno de receber de todos nós, ó Pai. Obrigado por tudo e é em nome de Cristo que nós te oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, hoje o nosso subtema é pregando o Evangelho em meio a uma falsa religiosidade e um relativismo incoerente. Então, como fizemos esses dias, eu quero trazer então algumas definições, eu trabalhar um pano de fundo para compreender melhor a situação que nós estamos inseridos. A definição de religião. A história é tão antiga como a história do próprio homem, né? E as religiões são divididas em 4 grandes grupos, poderíamos dizer assim. Ou seja, todas as religiões, segundo os estudiosos, vão dizer que estão inseridas nesses 4 grandes grupos, que são estes: o panteísmo, Deus é tudo e tudo é Deus; o politeísmo, vários deuses; monoteísmo, um único Deus, uma única divindade;
e o ateísmo, que eles colocam também como a religião, por exemplo, o budismo, eles vão dizer que é uma religião ateísta, né? Então, esse é a ausência de crença, esse não acredita em nenhuma divindade, conforme nós vimos, então, na nosso primeiro sermão, certo? E eles dizem que essas religiões mais antigas, que surgiram há muito tempo atrás, como o hinduísmo, o judaísmo, o budismo, o cristianismo e o próprio islamismo, estão todos nesses 4 grupos aqui mencionados. E outras religiões que surgiram mais para frente. Agora, é bem interessante que essas religiões são antigas, irmãos. E quando nós estamos acompanhando o mapa das religiões, porque a religião passou então a ser estudada plenamente com um olhar mais amplo a partir do século XIX, que nós conhecemos a história das religiões. Até então era um assunto pouco debatido, e os estudiosos então foram e começaram a interessar-se, né, por esse assunto, e é um assunto bem relevante para compreendermos. Mas essas religiões já mencionadas aqui, como o hinduísmo, judaísmo, budismo, cristianismo e islamismo, são as religiões assim mencionadas como as mais antigas. E quando estamos estudando o mapa das religiões, nós vamos observar que 2 religiões assim apresentadas por eles pararam por um certo período. Por exemplo, o judaísmo. Quando você analisa o mapa das religiões, você vai observar que essas 2, o hinduísmo e o budismo, elas crescem rapidamente. E o judaísmo fica ali paralisado. Vai ter um aumento maior no ano de 1948, quando o Estado de Israel se torna um Estado que até então não era, né? Então vai ter um crescimento do judaísmo. Essas 2, elas se expandem rapidamente, enquanto o judaísmo fica naquela localidade somente ali de Israel, não saindo então para outros locais, né? Aí nós temos o cristianismo. O cristianismo ele começa um pouco tímido. Mas só que depois, então, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, que os apóstolos assumem essa responsabilidade dada através de Jesus para pregar o evangelho da salvação, quando estamos acompanhando o mapa, a gente vê que ele se expande rapidamente. Então, ele sobressai essas outras religiões. Aí entra o islamismo. O islamismo está crescendo cada dia que passa, mas segundo os historiadores, a religião que mais cresce hoje é o cristianismo. E graças a Deus. Agora eles colocam, vamos dizer assim, 4 tipos de cristianismo no meio dessa religião, que nós não vamos trabalhar e nem ver aqui agora, porque não cabe a ocasião. Então nós temos essas definições da religião para sabermos onde nós estamos inseridos nesse contexto, não é? O que é relativismo? Nós temos alguns tipos de relativismo. Nós temos relativismo religioso, ético, filosófico, científico, existente. Segundo aqui esse subtema, eu acredito que quer falar do relativismo religioso, não é? Que está inserido aqui no nosso contexto de religião. Então, o relativismo religioso é uma linha de pensamentos que nega haver uma verdade absoluta, isso dentro da religião. E permanente, tanto dentro da religião, como o relativismo de uma maneira em geral. Eles negam essa verdade absoluta, mas trabalhando no conceito de religião, eles negam haver uma verdade absoluta e permanente, como a revelação de Deus nas Escrituras e na tradição da igreja cristã. Então, deixa por conta de cada um definir a sua verdade, porque não tem uma verdade absoluta. Cada um, então, vai decidir, vai definir o que é verdade ou não, segundo esse pensamento, segundo essa visão. Então, segundo esse modo de pensar, não existe o certo e o errado, o positivo e o negativo. Existem opiniões diferentes no meio da população que tem esse pensamento. Portanto, uma determinada pessoa pode considerar algo como certo e outra pode considerá-lo errado. Não havendo aqui
como definir quem tem esta razão e uma razão verdadeira. Então, os relativistas acham que ninguém tem autoridade para ensinar aos outros o bem e o mal, o moral e o imoral. Cada um escolhe e decide como quer viver a sua vida. Nossa ótica, irmãos, ou nessa ótica, perdão, tudo é relativismo. Tudo é relativo ao local, à época ou às outras circunstâncias. A igreja rejeita o relativismo. Nós temos que rejeitar o relativismo, porque há verdades e há verdades permanentes. E essas verdades, elas são absolutas. E não tem como nós negarmos essa verdade se nós, então, falamos que nós somos cristãos. Se nós somos seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não podemos nos omitir essa responsabilidade de pregar uma verdade, e uma verdade absoluta que sobressai todas as verdades que nós conhecemos, as verdades humanas. Então, a igreja, ela então não aceita esse tipo de pensamento. As verdades da fé e da moral cristã são perenes, porque foram dadas por Deus. E assim nós acreditamos, e assim nós zelamos, e assim nós pregamos. Deus nos deu, Deus nos compartilhou com a sua verdade. Cristo afirmou solenemente: eu sou a verdade vos libertará. Ainda estamos no mundo exatamente para testemunhar essa verdade absoluta que é do nosso Senhor e Salvador. Essa é a nossa responsabilidade como cristão. Nós ainda estamos nesse mundo para pregar a verdade, e a verdade através da pregação do Evangelho. Se negamos que essa verdade objetiva e perene não existe, então o cristianismo ficará, desde a sua raiz, desvalorizado, enfraquecido, quando nós negamos que não há essa verdade através do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho é o dicionário da verdade. É o ensino que nos traz todo o conhecimento de uma verdade absoluta. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Agora, trazendo o contexto de religião, meus queridos irmãos, quando voltamos para o livro de Gênesis, ali observamos que tudo que Deus fez foi bom, foi maravilhoso. Agora, quando chegamos ali no capítulo 3 do livro, nós vamos encontrar a desobediência de Adão para com Deus. E através dessa desobediência, houve uma cisão do homem para com Deus. Até então, o homem tinha uma comunhão íntima com o Senhor Deus. Ele tinha acesso livremente com o Senhor Deus. Mas a partir então dessa desobediência, houve essa separação do homem para com Deus. Então, devemos entender que quando houve esse rompimento do homem para com Deus, o homem sentiu e ainda sente a necessidade de cultuar algum tipo de Deus. Então, por mais que alguns não queiram, muitos ainda sentem essa necessidade e criam deuses na sua própria imaginação para poder cultuar. Assim poderíamos ir para as tribos indígenas, que nunca, agora eles já estão ouvindo, mas tem tribos aí que nunca ouviram falar do Evangelho, nunca ouviram falar do Deus que nós servimos, mas eles cultuam algum tipo de Deus. É porque eles sentem essa necessidade. Quando houve essa cisão, eles passaram a sentir essa necessidade. Eles se afastaram do ideal, eles se afastaram de Deus. Então nós temos hoje
a necessidade no ser humano de cultuar alguém. Então, meus irmãos, por causa desta desobediência, por causa desta separação, o homem precisa procurar alguém para cultuá-lo, para adorá-lo, não é? Então nós temos aqui, observando para as nações da época, muitas das nações elas eram politeístas. Os egípcios, a Babilônia, os medos persas, os gregos, os romanos, todas essas nações eram politeístas, porque elas não tinham conhecimento de Deus, o Deus que nós temos, mas até então eles criavam Deus para cultuar aquele Deus. Faziam templos enormes, faziam imagens enormes para cultuar um Deus feito por mãos humanas. Assim nós vimos lá em Atenas, quantas imagens tinham, quantos deuses tinham para aquele povo estarem cultuando naquela geração sem entendimento. Um entendimento que não era coerente com o entendimento que nós temos, que foi então nos trazido através da palavra de Deus, onde nós ouvimos o anúncio da verdade. Então todas essas nações já mencionadas, elas adoravam Deus. Elas procuravam alguém para fazer a sua devoção, a sua liturgia, a sua crença, né? Então, meus queridos irmãos, poderíamos dizer que no latim a palavra religião é religare. E esse religare é uma religação com o divino. As pessoas hoje buscam algum tipo de religião pensando que essa religião vai trazer então a comunhão que eles perderam com Deus. Eles foram desligados e agora eles buscam de alguma maneira, e isso através da religião, essa religação com o divino. Por isso que hoje observamos uma onda crescente de religiões tentando trazer uma solução para a humanidade. Tem alguns estudiosos que vão dizer que para ter ou para criar uma religião, precisamos de 4 elementos para podermos ter uma religião e apresentarmos como sendo uma religião. O primeiro que eles vão dizer é que tem que ter um livro. O segundo, tem que ter um livro. E o terceiro, tem que ter um espaço geográfico. E o quarto, tem que ter ritos. Assim formam uma religião. Então vamos trazer, não vamos para as religiões orientais, mas vamos trazer para a religião aqui próximo de nós, a ocidental, para entendermos um pouco como esse pensador tem uma certa razão. Certo? Nós vamos imaginar aqui algumas religiões que nós conhecemos. A Igreja do Senhor Jesus dos últimos dias. De quem é essa religião? Dos mormons, né? Então, trazendo essa ilustração, nós temos um livro, o livro dos mormons. Nós temos um líder, José Smith. Nós temos um local geográfico, onde eles constroem os seus templos, e nós temos os ritos. Então, se a gente for observar todas essas religiões que surgiram, tem que ter esses 4 elementos apresentados por esses estudiosos. Vamos ver mais outros para a gente entender. Testemunhas de Jeová, né? Para vocês prestarem atenção na diferença. Os testemunhas de Jeová tem um livro? Tem. A tradução do Novo Mundo. Eu acho que é isso a Bíblia deles, né? Tradução do Novo Mundo. E lá você vai encontrar onde se referindo a Jesus Cristo sempre com um D minúsculo. É diferente das nossas. Eles não reconhecem Deus ou Jesus como Deus. Ou seja, ele reconhece Jesus Cristo como uma criatura criada, assim como nós fomos criados por Deus. Um profeta, né? Eles não reconhecem a soberania divina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles não reconhecem como Deus. Então ali nós temos, analisando, nós temos um livro,
nós temos um líder, deixa eu lembrar aqui que me faltou, deixa eu ver aqui, Charles Russell, né, o líder, o fundador. Então, temos o local geográfico, Salão das Testemunhas, e nós temos os ritos, que poderíamos trabalhar todos esses, que diferenciam de um para com os outros. Temos Umbanda, né? Umbanda, temos o líder, aliás, temos o livro, né? São Cipriano, temos o líder, Zélio Fernandinho de Moraes, e temos o local geográfico, que são os próprios terreiros, e ali nós temos os ritos, assim, desta religião. Espiritismo, nós temos o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o líder, Allan Kardec, nós temos o local geográfico, a Sociedade Espírita, e temos os ritos. Poderíamos, então, ir para o Oriente, né, a falar um pouco do Islã. Islã tem um livro, né, o Alcorão, tem um líder, Maomé, tem então as sinagogas para eles cultuarem, que é o local geográfico, e tem seus ritos. Então, é algo relevante, onde esse pensador trouxe essa questão desses 4 elementos para formar uma religião e identificar-se, então, como uma religião. Então, nós temos observado isso na nossa sociedade em si. Há pessoas que assumem uma liderança, então, e começam uma religião, ele sendo o líder, né? E trazendo, então, todo o aparato de ensinamento para com estes seguidores. Meus queridos irmãos, devemos entender que o evangelicalismo brasileiro, ele tem, infelizmente, sucumbido ante ao sincretismo religioso. Sincretismo religioso e os falsos ensinamentos acerca do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio de certas religiões que se apresentam, certo? E o Evangelho genuíno pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e repassado para os apóstolos, e chegando na igreja do Senhor Jesus, nesse sentido de nós como igreja assumimos a responsabilidade para proclamar, esse Evangelho está se perdendo por causa das religiões que estão surgindo no nosso meio. Então, como pregarmos o Evangelho a estas religiões? Como anunciarmos o Evangelho de Cristo a estas religiões? Como pregar o Evangelho a uma falsa religiosidade e um relativismo incoerente? É responsabilidade também da igreja anunciar o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que foi me repassado foi João capítulo 8 e esses versos que nós acabamos de mencionar, a 31 a 36. Aqui nós sabemos que tem um grupo de religiosos, e foram os religiosos que deram mais trabalho para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui eles estão discutindo com o Senhor Jesus Cristo, até mesmo a sua descendência com Abraão. Então esses religiosos que sempre estavam em volta do nosso Senhor e Salvador, quando Jesus estava pregando o reino, tentaram dificultar por meios diversos a pregação e os ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse texto nós chamamos de grande debate, que começa lá no capítulo 7. E nesses grandes debates, começando no capítulo 7 como primeiro, nesses grandes debates, vai ter o capítulo 10, esses grandes debates, é bem interessante observar que tem o discurso e tem a reação. Sempre vai assim, do capítulo 7 ao capítulo 10, nós chamamos de grande debate do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem o discurso do próprio Senhor e tem a reação dos ouvintes. Então, mais uma vez, aqui no capítulo 8, nós estamos então aqui no terceiro debate do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já tinha sido confrontado antes, quando os líderes religiosos apanham a mulher adúltera, ou a mulher que estava vivendo em adultério, e coloca ali para desafiar o entendimento e o conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo sobre a lei mosaica. Já é um desafio, mas Jesus Cristo tem todo o conhecimento e sabe de todas as coisas. Então, esse grupo religioso,
ele sempre dificultou os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o apóstolo João registrou esse discurso de tal forma que claramente podemos perceber o estado de escravidão em que se encontravam as pessoas que ouviam as palavras do nosso Senhor Jesus. A multidão, conforme já mencionei, era composta de pessoas de diferentes classes, mas entre elas estavam os religiosos, que sempre estavam à volta do nosso Senhor, e incluindo os fariseus, incluindo as pessoas que faziam parte do Sinédrio, analisando todo o contexto e a pregação daquele que se apresentava como Messias, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando chegamos aí no versículo 31, alguns até chegaram a crer no Evangelho, na mensagem do Senhor Jesus. Mas o fato de crer não significa muita coisa, irmãos, se esse crer não for acompanhado da palavra de Deus. Se esse crer não tiver uma convicção forte nos ensinamentos da palavra de Deus e manter-se nessa palavra, para poder livrar-se então de toda essa crendice, uma crendice falsa, ou uma falsa religião que aqueles estavam praticando. Eu sei que para um judeu descrente, nós sabemos que para um judeu descrente, o Evangelho era motivo de vergonha. A pregação do nosso Senhor Jesus Cristo era um motivo de vergonha. Por quê? Porque diz respeito a uma mensagem pregada por um carpinteiro, que eles já chegaram até a acusar, indicando até mesmo os seus familiares, de que ele era filho. Muitas das vezes eles se admiravam do discurso de Jesus, mas ao mesmo tempo eles desconfiavam, porque diziam a respeito à mensagem pregada por um simples carpinteiro, um simples homem que eles conheciam muito bem, até mesmo toda a sua família. Diz respeito a uma mensagem que propunha uma irmandade que vai além dos laços consanguíneos, uma pregação que proclama que todos são um em Cristo na sua oração sacerdotal. Iria contra todo o orgulho e dignidade dos religiosos de sua época. Os judeus não aceitavam chamar um samaritano de irmão. Era muito difícil para a percepção daqueles religiosos chamar um samaritano de irmão, mas Jesus Cristo estava a ensinar a ter amor ao próximo, e eles não entendiam. Então, irmão, Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Aqui fica claro que ele está falando diretamente aos que creram. Ele está então a anunciar, ele está a pregar, mas um grupo então vai dizer que acredita no ensinamento de Jesus. Então podíamos dizer que Jesus dá uma pausa e olha para esses que estão acreditando, e fica bem claro isso, o ensinamento que Jesus dá para aqueles que estão acreditando nos seus ensinamentos. Antes, Jesus falava para todos. Quando vê que alguns creram que ele era o Cristo, inicia essa nova fala para aqueles que se apresentam com essa crença. Aqui, irmãos, Jesus aconselha não somente aqueles, mas nos aconselha também aos que creram nele. O próximo passo é permanecer na palavra e tornar-se discípulo. O que nos liberta de uma falsa religiosidade, de um relativismo incoerente, é a própria palavra de Deus, que nos traz o entendimento. Se nós cremos, agora nós temos que permanecer nos ensinamentos e na palavra de Deus. É esse entendimento que ele está trazendo para aquelas pessoas que estavam em sua volta, permanecer na palavra e tornar-se discípulo. Então essa reflexão acima
é uma aplicação prática de permanecer na palavra do nosso Deus. Permanecer na palavra dele é acreditar em toda a sua palavra, é acreditar nele, seguir seus conselhos, acreditando, observando, cultivando no nosso coração quem realmente ele é. Ele é o Senhor, ele é o sustentador da nossa vida. Isso significa permanecer. Permanecendo na palavra, nada pode nos abalar. Temos que fazer essa observação, irmãos, sabendo que ele é toda a autoridade e que da sua voz apenas sairá o que é verdade. Nesse mesmo contexto, ele vai até confrontar os próprios judeus e vai dizer que eles são filhos do maligno porque vivem na mentira, e Satanás é o pai da mentira, e eles estão fazendo a vontade de Satanás. Ele é homicida e mentiroso. Jesus é a verdade, e a verdade verdadeira. Nós nunca vamos ouvir, eles nunca ouviram sair uma mentira da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles não ouviram e nem nós vamos ver e ouvir, mas nós vamos ver, ouvir somente a verdade saindo da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Discípulos verdadeiros são moldados pela permanência na palavra, andando em Cristo. Sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo, o Senhor também devemos então andar nele. Assim como recebemos, devemos continuar andando conforme então o Senhor Jesus Cristo nos ensina. O versículo 32, ele vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um versículo bem conhecido nosso, não é? Nós esquecemos o versículo 31 e do 30. Para quem Jesus está falando essas palavras? Para pessoas incrédulas, para pessoas sem conhecimento. E aqui ele fortalece o versículo 22, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, o versículo 22, ele possui uma ligação com o versículo anterior, uma ligação de conjunção, coordenativa, aditiva, por meio de e que na língua traz um sentido de conjugar, traz um sentido de somar, de adicionar uma coisa à outra. Uma coisa está ligada com a outra. O versículo 31 está ligado com o 32. Assim, este segundo versículo só é completo quando em conjunto com o primeiro. Qual é o primeiro então? Irmãos, vamos voltar lá então. O primeiro, o que diz? Versículo 31. Pode ficar à vontade. Amém? Então, é através do conhecimento da verdade, e esta verdade vai nos libertar, ou vai libertar aquelas pessoas que ainda estão encarcerados, sem conhecimento, um entendimento que não traz algo benéfico para a sua vida, uma falsa religiosidade. Então, irmãos, tendo falado sobre permanecer na palavra, o que consequentemente nos leva a sermos verdadeiros discípulos. Jesus completa aqui: assim se conheceremos a verdade, e não há aqui toda uma situação
por parte daqueles que estavam tentando entender, porque crer por crer, muitas das vezes nós entendemos um pensamento distorcido. Por exemplo, se fizermos então uma pesquisa na sociedade e perguntarmos: você crê em Jesus? A pessoa pode dizer que crê, eles acreditam, mas eles não permanecem na palavra do Senhor. Eles não praticam, eles não testemunham. Então, crer por crer não significa muita coisa. Temos que crer e temos que permanecer na palavra de Deus para sermos verdadeiramente discípulos de Cristo. Até Satanás ele acredita e treme. Então, muitos que estão inseridos nesse contexto de religiosidade, eles acreditam em Jesus. Se você conversar com esses grupos de pessoas que se apresentam com essas religiões, que eu já mencionei, nesses 4 elementos, é bem interessante quando ele está evangelizando, se assim eu posso chamar alguém. Eles começam com a narrativa boa, até apresentando Jesus Cristo. Mas o problema maior é quando eles tiram Jesus Cristo, colocam Jesus Cristo de lado e sobressai o líder, então, fundador daquela religião. Alguém pode até dizer: não, eu conheço Jesus Cristo também. E eles dizem: também nós conhecemos. Mas o foco maior é apresentar o líder que fundou aquela religião. Ou então, diminuir a divindade de Cristo, colocando no local onde Cristo não está, como criatura de Deus. A humanidade é uma criatura de Deus. E nessa criatura nem todos são filhos de Deus. Só quem são filhos de Deus são os salvos em Cristo Jesus. Então a falsa religiosidade vai dizer: olha, todos nós somos filhos de Deus, porque nós acreditamos em Jesus, mas não fazem a vontade dele, não se submetem. E nesse contexto, todos não são filhos de Deus, e sim criaturas. Os filhos de Deus são os salvos pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você tem esta certeza que você é uma pessoa salva no Senhor Jesus Cristo, você pode então agradecer a Deus e dizer: eu sou um filho de Deus. E se eu sou um filho de Deus, essas crendices não vai abalar a minha fé, porque eu creio no Deus soberano. Eu creio num Deus que está acima de tudo e de todos. Eu creio e permaneço embaixo dos seus ensinamentos. Eu sou um discípulo e me debruço sobre a palavra de Deus, amando ao Senhor, temendo, respeitando e caminhando no seu caminho. Não é assim que o Salmo 128, ele mostra uma pessoa feliz? Bem-aventurado o homem que teme e anda nos seus caminhos. Assim são esses que foram transformados pelo poder da palavra de Deus. É por isso que nós temos essa responsabilidade de anunciarmos a palavra verdadeira, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o poder de transformar o ser humano, conforme já mencionamos pela manhã. Então, irmãos, faz parte de quem o Senhor é, faz parte de quem Ele é. Ele é a própria verdade encarnada. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe outros meios, não existe outros caminhos. Todas as religiões não levam ao céu. Esqueçam esses ensinamentos. Só quem pode nos levar para o céu é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não há outro nome entre os homens pelo qual o homem pode ser salvo. Somente o Senhor Jesus Cristo tem esse poder.
Somente o Senhor Jesus Cristo tem essa capacidade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Esta é a verdade do nosso Senhor Jesus. Este é o verdadeiro caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pode então nos libertar da escravidão, seja essa da religiosidade, seja essa do relativismo, e o relativismo incoerente, né? Que não condiz então com a verdade anunciada do nosso Senhor e Salvador Jesus. É algo distorcido, não condiz com a pregação do verdadeiro Evangelho, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse contexto, irmão, nós podemos tirar desses dois versos. Primeiro, a percepção. A percepção, o primeiro passo de conhecer algo é o que te leva a ter consciência daquilo. Jesus então estava testando aquele povo. Vocês creem em mim? Pois então vocês vão ter que permanecer na palavra, praticar a palavra, para ser então o meu discípulo. Temos que ter percepção da verdade do nosso Deus, para termos um raciocínio lógico, um raciocínio que vem então nos mostrar onde está a verdade absoluta, aquela verdade onde não há negociação para com essa verdade. Essa verdade ela vem sendo proclamada, e muitas pessoas perderam a vida por pregar essa verdade, porque essa verdade ela confronta o ser humano. Ela confronta o ser humano. Ela penetra no coração do indivíduo, fazendo com que ele venha pensar na situação que ele está vivendo. É esta verdade que transforma o ser humano. Então nos traz essa percepção, e depois da percepção traz o entendimento. Você já teve a percepção e passa então a se aprofundar na existência do objetivo do seu conhecimento. Realmente é uma verdade. Vale a pena seguir essa verdade? É um desafio para mim? Sim. Mas vale a pena? Vale a pena praticar essa verdade? Vale a pena deixar tudo para proclamar uma verdade, que é a verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Vale a pena, irmãos? Hoje nós nos apresentamos como cristãos. Se aqui existe alguém que não conheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, nós vamos orar por você, para que Deus conceda dessa graça, se for da vontade dele. E você passa então a ser uma pessoa praticante dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Praticante da verdadeira palavra que nós temos, que é o nosso manual, que muitos dizem, e eu falo também, que é o nosso manual de regra e prática. Mas nós que então nos apresentamos como cristãos, será que nós já tivemos essa percepção, esse entendimento? Ou será que não tivemos ainda? Ou será que a gente está levando a nossa vida relaxadamente, diante então da responsabilidade que Deus cobra de cada um de nós? Nós devemos analisar a nossa vida, porque com Deus não se brinca, irmãos. Infelizmente tem muitos grupos religiosos que estão brincando com Deus, e estão brincando severamente, não sabendo eles que o que o homem semeia, o homem então colhe. E nós temos entendimento da verdade, nós temos que proclamar ousadamente essa verdade, para que aqueles que se apresentam como religiosos, aqueles que são líderes religiosos, aqueles que fundaram uma religião e se destacam, e muitos desses nem vivos mais são, mas têm os seus seguidores, passam a compreender a lógica, o sentido da verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É somente essa verdade. Religião nenhuma pode então oferecer a libertação dos pecados, mas Cristo pode. E tem então o relacionamento, percepção,
entendimento e relacionamento nesses dois versículos, versículo 31 e 32. A palavra conhecer no terceiro estágio é usado para tratar também de relacionamento, mas não é qualquer tipo de relacionamento. É um relacionamento íntimo. Jesus está dizendo, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês vão ser os meus discípulos, porque a palavra vai libertá-los. Então passa a ter um relacionamento íntimo, mas nós temos que ter um relacionamento íntimo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes nós não temos esse relacionamento. Muitas das vezes nós não confiamos nem em confessar os nossos pecados diante do nosso Deus. Muitas das vezes nós andamos ansiosos porque nós não entendemos o poder de Deus nessa intimidade que eu tenho que ter para com Ele. Então nós temos que ter esse relacionamento íntimo com o meu Senhor todos os dias da minha vida. Meus queridos irmãos, olhar para Cristo como Senhor de suas vidas, a tal ponto de obedecê-lo incondicionalmente, era uma ofensa para aquelas pessoas, mas não pode ser ofensa para nós. Era uma ofensa para eles, mas não pode ser uma ofensa para nós. Se aqueles então entenderam a verdade pregada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza eles tiveram então a percepção, eles tiveram o entendimento e eles tiveram o relacionamento com Jesus Cristo. Nós não podemos olhar diferente para com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós temos a verdade dele e nós temos que praticar. Quando eles falaram, jamais fomos escravos, aqui eles não estavam se referindo à história política e nem social que eles viveram e estavam vivendo, pois eles foram escravos de outras nações e aqueles estavam embaixo do jugo romano, com certa liberdade, mas ainda tinha uma nação sobre eles, controlando. Então essa declaração certamente se referia à situação religiosa e pecaminosa existente naquela geração, naquele povo judeu, que vai questionar a Jesus Cristo sobre a sua descendência, e é um discurso longo nesse contexto. Podemos dizer assim, que eles se orgulhavam, né? Eles se orgulhavam por ser descendente de Abraão, acreditavam que essa linhagem os tornava livres e participantes perpétuos do pacto da graça que Deus havia feito a Abraão, sem precisar então do entendimento de conversão. Mas eles tinham que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles tinham que reconhecer a posição do Senhor sobre eles, como aquele que foi apresentado primeiramente lá em Gênesis 3:15, onde nós chamamos o proto-evangelho, e ele estava ali em pessoa, pregando o reino de Deus. Então eles se exaltavam, eles tinham orgulho por pensar então que continham essa salvação através da descendência de Abraão. Então, irmãos, a verdade que liberta. Essa verdade que liberta é bem interessante, que quando consultamos também o dicionário do verbo libertar, no dicionário esse libertar é como tornar ou ficar livre, dar ou ficar em liberdade. Liberdade como a condição daquele que não é cativo ou que não é propriedade de alguém. Então, para finalizarmos essa noite, vamos só entender um pouco dessa liberdade. Por que a palavra de Deus nos libertou? Qual o motivo dessa liberdade, então, em Cristo Jesus? Quando falamos em receber liberdade, concluímos, irmãos, que
algo nos prendia anteriormente. Nesse caso, o que nos prende, ou o que nos prendia, e se alguém não é convertida ao Senhor, ou convertido no Senhor, o que lhe prende ainda? O que nos prendia e o que prende essas pessoas ainda que estão sem conhecer esta verdade? Os nossos próprios pecados. Nós éramos escravos e alguns ainda são escravos dos seus próprios pecados. Eram os escravos, alguns são escravos desses desejos infames do nosso coração, do nosso pensamento, da nossa vontade, do nosso desejo desde o Éden. Natureza essa que nos levaria a um destino certo, que é uma morte, uma separação sem Deus, distante de Deus em sofrimento. Então Jesus vive, Jesus vem ao mundo, morre e ressuscita ao terceiro dia, em prol de que esse julgamento seja revertido. E foi revertido porque Jesus Cristo foi vitorioso na cruz. Como escravos condenados e submetidos, não temos qualquer capacidade, por nenhum meio, de alcançar liberdade sozinhos. Nós não temos essa autoridade. Não há o que possamos fazer. Não há fuga, não há revolta. Nós não somos capazes de lutar contra nós mesmos, nossa própria natureza que nos seduz ao subjugamento e nos condena. Nós não temos nenhuma meritocracia na questão dessa liberdade. Nós não temos nenhum mérito. Tudo por graça. Tudo por misericórdia. Então, meus queridos irmãos, para entendermos e termos certa precaução com as religiões que se apresentam diante de nossa crença, diante daquilo que nós acreditamos, tentando distorcer então o que aprendemos segundo a revelação do nosso Deus, segundo a palavra de Deus. Entendam, somente pela pessoa e obra de Cristo alguém pode ser conduzido a um conhecimento genuíno da verdade. O próprio Senhor diz mais uma vez, relembrando a todos nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele é a revelação desta verdade. Que Deus nos abençoe essa noite. Desde já quero agradecer ao convite que a igreja então me confiou. Desde já quero agradecer então ao tema e aos subtemas aqui apresentado também a responsabilidade da minha pessoa através dos nossos irmãos, e que Deus nos dá então uma direção, um prumo correto de segui-lo e fazermos então a sua vontade que está aqui na sua palavra revelada a nós. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado, Deus, pela tua verdade que liberta. Venhamos então pegar essa verdade e levar em meio a tantas mentiras, ó Pai. Hoje sobressai as fake news, mentiras e mais mentiras, mas nós sabemos onde está a verdadeira verdade, que é na proclamação do Evangelho de Cristo. O Senhor é verdadeiramente puro e os teus ensinamentos são maravilhosos, a tal ponto de nos transformar cada dia mais e mais. E para aqueles que ainda não te conhecem, o Senhor pode trazer essa transformação através da misericórdia do nosso Deus e o poder do Espírito Santo, fazer com que este venha entender. Esta noite eu não sei, mas o Senhor sabe se tem alguma pessoa aqui que ainda não tem esse conhecimento, ainda está com os olhos vendados, porque não foi desvendado ainda pelo teu poder. Estão cegas para as coisas espirituais em ti, não compreende a tua verdade, nem permanece, nem pratica a mesma, porque não entenderam, mas nós acreditamos porque essa verdade ainda não os libertou. E nós sabemos que pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor então pode conceder dessa verdade a essa pessoa e pode libertá-los
Então nós estamos a te rogar, não somente no meio desse templo, mas também na nossa sociedade incrédula, Deus, que o Senhor venha libertá-los. Há muitas pessoas escravas ainda das mentiras, e ama falar mentira, porque nós sabemos que o pai dessas pessoas é o diabo, que é o pai da mentira, e ele tem prazer na mentira, e essas pessoas estão sendo manipuladas por ele, ó Deus. Que o Senhor conceda essa graça para com eles, para que eles tenham essa alegria que hoje nós sentimos de estarmos libertos do peso do nosso pecado, porque o Senhor não pagou somente o pecado dos nossos passados nem do nosso presente, mas foi o pecado de toda esta vida. E nós te damos graça por isso, ó Deus, porque o Senhor nos libertou desses pecados que nos escravizavam. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Que o Senhor nos conceda uma noite em paz, nos leve para nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe nesse local de culto. E é em nome de Jesus que nós te rogamos e pedimos. Amém, Senhor.